Meus queridos, a paz do Senhor para todos, uma vez mais estamos reunidos para o nosso estudo nas cartas do apóstolo São Paulo, endereçada e redigida às igrejas. Lembrando logo inicialmente que Paulo, ele escreveu e nos deixou um grande legado, no mínimo um terço do Novo Testamento foi exatamente escrito, redigido pelo apóstolo São Paulo. E nós estamos ao longo de algumas semanas fazendo uma abordagem sintética, não de forma pormenorizada, mas de forma não tão abrangente, mas de uma forma panorâmica das cartas de Paulo às igrejas. Nós já falamos algumas cartas e hoje nós estamos aqui para juntos abordarmos a carta do apóstolo São Paulo à igreja aos Gálatas, tá bom? Então eu quero convidar você para que também, se ainda não está inscrito no nosso canal, então se inscreva, divulgue e mande para mais algumas pessoas o link para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas e juntos possamos estar robustecendo a nossa alma, nos fortalecendo na força do poder de Deus e, sobretudo, obviamente, fortalecendo a nossa alma e, como diz-nos o próprio Deus, conheçamos e prossigamos no conhecimento do Senhor. O conhecimento do Senhor é infinito. Ele é uma profundidade de riquezas, tanto de sabedoria como de conhecimento. E a exposição da palavra de Deus, ela nos faz a cada dia nos aproximarmos mais do Deus grande, eterno, tremendo e poderoso, que nos revelou através da sua palavra, tá bom? Então, vamos à carta do apóstolo São Paulo aos irmãos na galáxia, tá bom? Quem mora na galáxia recebe o nome de Gálatas. E essa carta nós gostaríamos de, introdutoriamente, dizer para vocês que é uma epístola que foi escrita pelo apóstolo São Paulo exatamente para defender o seu apostolado e, sobretudo, refutar uma heresia que estava sendo impregnada e disseminada dentro das igrejas da galáxia. Havia alguns judeus, entre aspas, convertidos, e que de fato não houve uma conversão genuína, e esses judeus, que nem de tudo foram convertidos, aproveitando a ausência de Paulo, eles começaram a disseminar dentro das igrejas na galáxia, e essas igrejas estavam exatamente localizadas em Icônio, Derbe, Lista, Antioquia e outras igrejas mais. A galáxia, para que vocês tenham uma ideia, é uma região. Ela ficava e ela foi exatamente povoada pelos franceses, os celtas que desceram e povoaram toda aquela região ali da galáxia que hoje é situada ali naquela região da Turquia, Ásia Menor. Então, Paulo, na sua primeira viagem missionária, por volta do ano 50, Paulo, ele pregou aos irmãos ali. Era uma igreja basicamente de gentios. Havia poucos judeus, mas a maior parte eram exatamente gentios. Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele prega aos irmãos. Há um grande número de conversos, porém, na ausência de Paulo, esses judaizantes, que eram judeus, porém, eles entendiam, eles compreendiam e tinham uma concepção totalmente equivocada da palavra de Deus, eles começaram a impregnar na cabeça dos conversos que Jesus era o Salvador, que o evangelho que Paulo pregou, de fato, era um evangelho que lhes propiciava e lhes possibilitava a salvação, crer em Jesus, por fé. Porém, eles precisavam de um ingrediente a mais. Eles precisavam de alguns adereços, eles precisavam de algumas coisas mais, que era exatamente o legalismo da lei, e essa lei deveria ser introduzida na vida deles. Quando, na verdade, Paulo ele deixou muito claro, muito explícito, de forma muito categórica, que o evangelho e a fé é suficientemente bastante para a obtenção da salvação e não a guarda da lei.
Então, é sobre isso, sobre essa temática que nós iremos trabalhar durante esses 20, 25 minutos aí, para que nós não sejamos exaustivos para os queridos. Então, Paulo, quando ele se disponibilizou a escrever essa carta, foi exatamente para corrigir essas deturpações que estavam sendo disseminadas por um movimento que recebeu o nome de judaizantes. Tudo que Paulo pregava, eles iam atrás despregando. Tudo que Paulo falava, eles iam aviltando, iam colocando seus adereços dentro de uma forma muito meticulosa, perspicaz. Eles iam tentando desconstruir o evangelho, tentando desconstruir na vida daqueles conversos o que Paulo havia colocado. E o que Paulo havia colocado era exatamente bastante suficiente para a obtenção dessa salvação. Então, queridos, Paulo, quando ele escreve essa carta, tomando conhecimento dessas dissimulações, dessas heresias que eram pregadas pelos judaizantes, que diziam, olha, Paulo, ele não tem um apostolado autêntico. Paulo, ele é um aborto. Paulo, na verdade, quem é Paulo? Quem é Paulo? Paulo faz parte dos 12? Paulo andou com Jesus? Ó, esse Paulo aí, eu não sei não. O evangelho que ele prega, um evangelho só, que pela graça, um evangelho só pela fé? Não. Então ele está falando mal de Moisés, falando mal de Abraão, do nosso Moisés, que recebeu a lei, as tábuas dos 10 mandamentos. Ó, e esse, de forma que Paulo, ele usa um termo, ainda que um anjo do céu desça e vos pregue um outro evangelho, seja maldito, seja anátema. Porque o que já lhes preguei é suficientemente o bastante para a obtenção da salvação. E não todos os legalismos que a lei ela traz. Então, Paulo, primeiro, ele escreve, e ao escrever essa carta, Paulo, ele, no primeiro capítulo, todo o primeiro capítulo, até o segundo capítulo, ele vai exatamente defender o seu apostolado e a sua autoridade. Até porque os judaizantes, eles procuravam, de todas as formas, subtrair a autoridade apostólica de Paulo. Só que, queridos, entendam uma coisa. Eu já disse isso em aulas passadas, em ministrações anteriores. O apóstolo, obviamente, ele precisava ter um encontro com Jesus. E ele teve no caminho de Damasco. E ao se encontrar, tanto é que ele faz toda uma dissertação e de forma muito pormenorizada, de forma muito minuciosa, porque Paulo, ele era de um saber invejável. Paulo era muito preparado. Paulo, ele chega a dizer, olha, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Ele foi criado aos pés do célebre doutor Gamaliel, o grande Gamaliel. Era um homem versado nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento. Então, quando Paulo ele arroga para si esse título, tanto é que ele diz, olha, quando eu tive um encontro com Cristo no caminho de Damasco, parece-me que vejo. Acompanhe meu raciocínio. Quando Paulo, e ele próprio diz, eu era fariseu, devotado às minhas práticas, eu excedia na minha idade todos os outros. Eu não estou aqui me exaltando, mas eu era melhor do que todos eles, eu era extremamente zeloso. Os fariseus, eles tinham por hábito estudar a Bíblia, estudar no mínimo 8 horas por dia. Alguns ainda o fazem hoje. E Paulo, ele tinha muito esmero nas Escrituras. Ele conhecia muito de Escritura. Aí Paulo, quando ele advoga o seu ministério, o seu apostolado, ele diz, olha, no caminho de Damasco, quando eu ia perseguindo os cristãos, eu tive um encontro com Cristo.
E parece-me que vejo, quando Paulo foi impactado pela glória do Messias, e ao cair, ele começou agora a fazer um exame introspectivo. E ele, que conhecia muito de Antigo Testamento, ele lembrou-se do que o profeta Isaías diz. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí, Paulo, por um instante, ele pensou, puxa, eu estou perseguindo os cristãos. Esses cristãos estão falando de um Cristo vivo, um Cristo ressurreto, um Cristo que liberta, um Cristo que cura. Um Cristo que não é o meu Cristo. Eu estou perseguindo os cristãos. Eu defendo o meu Cristo. Queridos, Paulo, ele cai em si que, de fato, quando o próprio Cristo está com Deus, quando Cristo aparece para ele e ele cai por terra, vem em si a grande realidade da vida. Ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o Salvador. Ele foi tão impactado que ele ficou 3 anos no deserto. E durante esses 3 anos, obviamente, todos os eruditos concordam concomitantemente com isso, que durante esse tempo foi um tempo de aprendizado. Foi um tempo dele rever alguns conceitos. E ao cabo desses 3 anos, ele vai a Pedro e fica com Pedro durante 15 dias. E durante esses 15 dias, obviamente, Pedro lhe passou algumas instruções. Durante os 15 dias, 14 anos depois, ele se apresenta ao Colégio Apostólico, ao Concílio de Jerusalém, e ele é atestado como apóstolo, ele é vindicado como apóstolo, como Cristo foi vindicado por Deus, como Senhor, Salvador e Supremo. O Paulo que antes perseguia, ele próprio diz-nos aqui na carta, o Paulo que perseguia, ele passou a ser perseguido. Tanto é que Paulo, em 2 Coríntios 11, 13 a 25, ele diz, eu trago comigo as marcas de Cristo. Eu tenho marcas. Eu trago as marcas de Cristo. Então, Paulo, ele começa, ao escrever, olha a introdução de Paulo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, mas de Deus, por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Você vai perceber que nessa introdução, logo nesse versículo, ele se difere de todos os outros versículos no início das cartas paulinas. Todas as cartas paulinas, no prólogo, logo no prólogo, Paulo, ele faz aquela exortação, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus abunde sobre as vossas vidas, graça e paz. Ele é muito generoso. Só que aqui, com os Gálatas, Paulo ele é muito severo. Paulo, na verdade, ele está muito irritado. E ele próprio diz, olha, eu me surpreendo com vocês. Eu estou surpreso com vocês. Porque vocês aceitaram a Cristo pela fé. E agora vocês estão mudando. Vocês estão abandonando a teologia que eu lhes ensinei, que eu lhes preguei. Vocês vieram a Cristo. E é interessante que eles eram gentios. Aceitaram a Cristo pela fé. Aquelas igrejas cresceram, aquelas igrejas floresceram, as igrejas se tornaram grandes igrejas. Tanto é que em todas as viagens de Paulo, todas, se não leiam, todas as viagens, o único lugar que Paulo passou em todas as viagens missionárias foi na Galáxia. Ele não deixava de passar por ali. Tamanha era a importância daquela região. E ele pregava naquelas igrejas, só que Paulo ele diz, olha, eu me admiro muito. Porque em tão pouco tempo vocês abandonaram a fé.
Em tão pouco tempo, vocês estão querendo se aderir aos judaizantes. Vocês se desviaram da fé. Vocês abandonaram a fé, abandonaram a verdade. E agora estão querendo voltar aos rudimentos da lei. Porque os judaizantes exatamente pregavam que a fé é boa, porém tem que ter um complemento. Tem que ter as obras da lei. Só que, queridos, eu gostaria que vocês entendessem, e nós entendêssemos, e aí Paulo, ele chega a dizer para os irmãos da Galáxia, olha, eu estou surpreso, muito surpreso com vocês, com essa atitude do abandono da fé. Os judaizantes, eles conseguiram disseminar o que Paulo disse, um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. Aquelas heresias que foram ali disseminadas, aquelas heresias que foram colocadas ali, tanto é que eles foram atraídos. Aí Paulo diz, ei, vocês não devem e não podem voltar a esses rudimentos, porque o que eles queriam era que eles voltassem à circuncisão, às festas, às dietas, que eram as leis cerimoniais, as oblações, os sacrifícios, as festas anuais, a guarda do sábado. Então, todos esses cerimoniais. E em Cristo, ele levou sobre si. O que Paulo deixa claro aqui é que ele levou sobre si a lei. Ele cumpriu a lei. Ele veio para cumprir. E quando ele veio para cumprir a lei, por conseguinte, a lei em Cristo, ela se encerra. A lei é boa, mas a lei é boa como um tutor. A lei é boa de forma pedagógica. A lei é boa como alguém, e Paulo usa a expressão de aio. Aio era tipo um pedagogo que levava a criança, que conduzia a criança, que disciplinava a criança, que ensinava a criança até a maioridade. Chegando à maioridade, não precisava mais de um tutor, não precisava mais de um aio, não precisava mais de alguém. A lei, na verdade, ela foi estabelecida como um tutor, alguém que, de fato, fosse conduzindo o povo até uma maioridade. Aí Paulo diz, agora que vocês já são adultos, vocês querem voltar aos rudimentos? Vocês querem voltar a ser criança? Vocês querem se prender a um jugo do qual vocês não precisam? E olha que eles estavam querendo se converter ao judaísmo, porque a circuncisão, de fato, era um rito de passagem para o judaísmo. E aí Paulo diz, eu não estou entendendo vocês. Não há necessidade de Cristo, a justificação aqui é mediante a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tanto é que a carta aos Gálatas é a carta da liberdade, conhecida como a carta da liberdade, e não da libertinagem, mas da liberdade. A liberdade debaixo de Cristo, a liberdade debaixo da primazia de Cristo, da obediência a Cristo, quando o próprio Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não, mas Cristo vive em mim. Se eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim, por conseguinte eu estou crucificado. A lei, ela me trouxe até aqui. Então, pela lei, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne. Até porque a lei, ela nos conduziu. Vejam só, pare para pensar comigo. Queridos, Abraão, que veio antes de Moisés, ele foi justificado. É o nosso pai da fé. Ele foi justificado pela lei? Não. Ele foi justificado pela fé. Um outro que veio antes de Abraão, Enoque. Enoque foi justificado como? Enoque, ele teve uma vida tão santa, tão justa, tão piedosa, que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Ele andou tanto com Deus, e a intimidade dele era tão intrínseca com Deus,
Era uma comunhão tão intrínseca, tão entranhada com Deus, que a Bíblia diz, andou Enoque com Deus e não o viram mais, porque Deus para si o transladou, o arrebatou. Porque antes do seu arrebatamento, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. É como se ele já tivesse vislumbres de uma lei que posteriormente viria. Porque a lei, na verdade, ela denuncia o pecado. Se não há lei, não há pecado. Tanto é que Paulo, no finalzinho da carta, e a gente vai comentar sobre isso, ele coloca dessa forma, ele faz um paralelo entre Agar e Sara. Agora, como é que Enoque foi arrebatado? Ele foi justificado pela lei? Não. Enoque, ele andou por fé. E olha aqui, detalhe, ele foi o 7º depois de Adão. Há muitos anos atrás, muito antes de Abraão. Aí Moisés, ele recebe a lei. Ele recebe a lei para ser um condutor, um aio, ser uma forma pedagógica para que o povo fosse sendo disciplinado e conduzido até Cristo. Porque, queridos, quando a lei veio, quando a lei surgiu, e a Bíblia diz que ninguém seria justificado pela lei, nem salvo pela lei, aí Jesus vem. Entenda isso. Quando Jesus vem, ele não vem destruir a lei. Não. Ele próprio deu testemunho. Eu não vim para destruir, eu vim para cumprir a lei. Jesus andou dentro dos parâmetros da lei. Jesus, ele cumpriu a lei na sua integridade ou integralidade. Ao cumprir a lei, Jesus está dizendo, ei, agora, a salvação é unicamente, exclusivamente pela graça. Foi isso que Lutero descobriu. Lutero, ainda o monge Lutero, durante muitos e muitos anos, Lutero, ele com penitências, Lutero se esforçava, se esmerava para ser um bom homem, mas ao longo da sua vida havia um vazio muito grande quando ele se depara na carta aos Romanos que o justo vive pela fé. Não é penitência, não é oblações, não são indulgências, não são todos esses aparatos de coisas que tem que se fazer e colocar, não, você precisa pagar penitência, precisa fazer isso. Não, isso são legalismos. Mas por graça. Tanto é que Lutero, ele escreveu 2 comentários tremendos, 2 livros tremendos, um quando ele ainda era monge, e um outro já no final da sua vida. São 2 comentários tremendos sobre a carta aos Gálatas. Tanto é que Lutero, ele tinha por hábito dizer que Gálatas era a minha carta querida. Era a carta que ele mais amava, porque ele descobriu que, diante do exaustivo trabalho de Paulo, e da sua dissertação, com muita propriedade, era a carta da liberdade cristã. Não precisava mais se prender aos julgos, aos cerimoniais, às oblações, porque Jesus em si, ele cumpriu na sua integralidade. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, vivêssemos para a justiça, debaixo da sua graça e não debaixo da lei. A lei é boa. A lei nos conduziu. Agora, chegou Jesus. E esse é todo o escopo da carta aos Gálatas. E aí Paulo, ele bate de frente com os judaizantes. Ele procura, ei, vocês precisam voltar para a fé. Vocês se desviaram. Tanto é que Paulo é tão incisivo que ele diz, olha, se vocês estão pregando um outro evangelho. Essa expressão um outro não é um outro, porque não existe um outro evangelho. Essa expressão de Paulo, um outro, é porque eles estavam aviltando, adulterando, estavam enxertando do imaginário
aquilo que eles achavam que deveriam engedrar na Bíblia, no que não havia mais necessidade. Então, a justificação é pela fé. Noé, antes da lei, Noé, muito antes da lei, Noé foi justificado pela fé. Quando Deus apareceu para Noé e disse, Noé, faz uma arca. Ele fez a arca, em obediência, pela fé. E ele, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, suas 3 noras e sua esposa, eles foram salvos do dilúvio. Ao sair da arca, ele levanta um altar. Então, queridos, é pela fé. A circuncisão, na verdade, era um pacto, era um rito. Agora, aí, tanto é que alguém pode questionar, pastor, mas Timóteo, ele circuncidou. Mas Timóteo se circuncidou por uma questão, foi circunstancial. A sua circuncisão lhe dava acesso, até porque ele tinha mãe judia e pai hebreu. E a circuncisão não era para validar a sua salvação ou a sua inserção na fé. Não, mas era uma forma estratégica para que ele pudesse também alcançar um número maior de pessoas. Já Tito não houve necessidade de ser circuncidado. Então, queridos, Paulo, ele vai aqui batendo de frente sobre isso. Tanto é que ele ilustra dizendo, olha, Sara, ela é a livre. H, e ela tipificada pelo monte Sinai, de onde a lei veio. Sara é a livre, H é a escrava. Se vocês seguem a lei e cumprem a lei, vocês se tornam reféns da lei. Logo, o evangelho para vocês não tem validade. A graça não tem validade. Jesus morreu em vão. O sacrifício foi em vão. A morte dele foi em vão. Já que vocês querem se salvar pela graça, aí Paulo, ele é muito enfático, queridos. Ele é muito enfático quando ele coloca, já no finalzinho, indo para o final, quando ele coloca sobre a questão das obras da carne e do fruto do Espírito. Que ao cumprir a lei, é tipo obras da carne, elas são manifestas. Tem gente que quer viver debaixo da lei sem necessidade. Porque o evangelho é de graça, e é pela graça, a salvação é de graça, ela veio de graça. Ela custou o sangue de Jesus, mas a nós veio de graça. Isso não significa dizer que essa liberdade cristã que nós temos, nós vamos viver uma vida promíscua, dissoluta, uma vida total desregrada, uma vida longe de Deus, de pecado, não. Nós vamos viver uma vida piedosa debaixo dessa graça. Não significa dizer que estamos isentos de erro ou de pecado. Não, não é isso. Porque é uma luta. Aí Paulo diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ira, dissensões. Contra essas coisas, os que são de Jesus já crucificaram a carne com as suas concupiscências. Mas o fruto do Espírito, em oposição às obras da carne, são amor, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então Paulo está dizendo o quê? Olha, a lei, ela denuncia. A lei, de fato, coloca vocês em xeque. A vossa limitação, a vossa fraqueza, o tanto quanto, na verdade, longe de Deus e da fé em Jesus, nós não temos obtenção de salvação de forma alguma. Então, a carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, ela, primeiro, Paulo escreve atestando o seu apostolado, e ele deixa isso muito claro. Jesus apareceu para mim, ele se revelou a mim. Eu não sou um aborto. Deus veio para mim, ele apareceu para mim, ele se revelou a mim, atestando o meu apostolado, porque o que vindicava exatamente o apostolado eram essas prerrogativas. Eu a tenho.
O evangelho que eu preguei para vocês é o evangelho genuíno, que vocês aceitaram pela fé. Agora, se vocês querem se circuncidar e voltar à lei, vocês estão voltando a rudimentos e vocês estão invalidando o sacrifício de Jesus, invalidando a sua morte. E aí Paulo faz essas comparações, como já lhes disse, sobre Agar e Sara. E aí Paulo coloca as obras da carne e o fruto do Espírito, que nós estaremos sempre em guerra, sempre em conflito. E aí Paulo, vocês estejam do Espírito, estejam debaixo da graça. Porque quem está debaixo do Espírito, logo, debaixo do Espírito, nós teremos condições para que o fruto do Espírito ele venha produzir em nós, ele venha brotar em nós, ele venha ter exatamente a proeminência nas nossas vidas. E o fruto do Espírito, detalhe para finalizarmos, o fruto do Espírito é um fruto, não é os frutos. O fruto do Espírito é amor, benignidade, bondade, fé, mansidão. Tipo, queridos, quando nós temos o fruto do Espírito, nós estamos, obviamente, andando como Deus quer que nós venhamos andar. Tem pessoas que dizem, olha, todos os dias tem pessoas que, eu quero confessar meu pecado, eu tenho pensamentos malignos, eu peco todo dia, eu peco toda hora, eu peco todo instante. Queridos, nós precisamos buscar o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, na verdade, seria mais ou menos o quê? Você faz uma viagem de 5.000 quilômetros. E ao cabo de uma viagem de 5.000 quilômetros, alguém chega para você e te pergunta, e aí, como é que foi a viagem? Deu algum problema no carro? Não. O único problema que eu tive foi que furou um pneu. 5.000 quilômetros de viagem, furou um pneu. Ora, isso não é um problema, ou um grande problema, furou apenas um pneu. Agora, problema seria se a cada quilômetro ou a cada 10 quilômetros eu furasse um pneu. Aí seria um problema. Aí teríamos um problema. Quando nós temos o fruto do Espírito, podemos até o pneu furar. Podemos incorrer até em algum delito. A Bíblia diz que nós não estamos livres, porém, o fruto do Espírito, ele nos conecta e nos traz para perto de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê da sua graça para que nós possamos entender que a salvação é única e exclusivamente por graça, mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que todo o legalismo da lei e todas as determinações da lei, Cristo, ele as cumpriu. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Procurei de forma prática e não pormenorizadamente, mas de forma panorâmica, trazer, não de forma tão teológica, mas trazer uma compreensão dentro da carta do apóstolo São Paulo à igreja, aos Gálatas. Amém? Quem mora na galáxia é os Gálatas. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Espero ter podido contribuir de alguma forma. Que Deus abençoe sua vida de forma grande e poderosa. Nós estaremos dando sequência nas cartas do apóstolo São Paulo. Até uma próxima. Shalom, Larema, paz e prosperidade. Fiquem todos com Deus.